Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Palavra de hoje, de sexta-feira, dia 23/6 de 2023, tá bom? A palavra do Senhor está registrada no livro de Jeremias 18, do versículo 1 a primeira parte do versículo 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? É uma palavra que nós temos conhecimento, sabemos que o oleiro representa o próprio Deus e que nós somos o vaso. E que a obra de Deus ela é perfeita, ela não é falha, né? E na tradução da minha Bíblia, ela diz que o oleiro estava entregue à sua obra. Ou seja, ele não estava distraído com nada. Ele estava com a atenção voltada exatamente para aquilo que ele já estava proposto em seu coração de fazê-lo. E é interessante que quando ele pega o barro, na sua mente, no seu coração, não diante dos olhos naturais, mas ele já enxergou o vaso pronto, mesmo que o barro ainda não tenha forma. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós estamos no caminho do Senhor e nós achamos que tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos agindo de forma correta, e muitas vezes nós estamos cometendo alguns deslizes. E esses deslizes acabam nos prejudicando. Acaba fazendo com que nós, como vaso de barro, nos perdemos na mão do oleiro. E a prova disso é por isso que tem na história do Evangelho quantas milhares de pessoas não estiveram dentro da igreja e hoje não estão mais. Mas a condição de poder se transformar em um vaso novo é se deixar permitir estar na mão do oleiro. Porque se eu não me aproximar dele, como ele vai concluir a sua obra? Eu ouvi uma história de um homem nos Estados Unidos. Ele tinha uma obra de arte que valia mais de 40 milhões de dólares. E aí havia um outro homem colecionador que queria de qualquer jeito aquela obra e fez uma proposta para esse homem de comprar por mais de 130 milhões de dólares. E ele aceitou. E aí ele fez um evento, e nesse evento ele compartilhou com seus convidados a respeito do que estava acontecendo, e que ele iria mostrar para os seus convidados o quadro que ele havia comprado por mais de 40 milhões e que seria vendido por mais de 130 milhões. E aí, no momento em que ele foi mostrar o quadro, que ele foi dar um passo para trás, o seu braço bateu no quadro. E quando bateu, a tela do quadro rasgou. Ele ficou chocado, desesperado. As pessoas ficaram ali todas atônitas, porque enxergaram a preocupação e a dor no coração também daquele homem.
E logicamente aquele que havia feito a proposta, de comprar o quadro por mais de 130 milhões, falou que não queria mais. O que esse homem fez? Ele procurou, naquela época, quem era o melhor restaurador de telas de quadro. E pegou aquele quadro e levou para aquele homem. E quando aquele homem olhou, ele falou: eu vou restaurar. E eu vou lhe dizer uma coisa: depois dessa restauração, esse quadro vai valer muito mais do que o que ele valia. E aí houve a restauração, e passado um tempo, aquele homem que havia feito a proposta de mais de 130 milhões, estava mandando uma proposta para comprar aquele quadro acima de 140 milhões de dólares. Um quadro que era original tinha um valor de 130, mas depois de ser restaurado, porque foi danificado, passou a ter um valor superior. A minha vida e a tua vida diante de Deus é a mesma coisa. Deus é aquele que nos restaura para que a nossa vida passe a ter muito mais valor diante dele. E para isso nós precisamos entender que se submeter ao processo de estar na mão do oleiro não é algo fácil. Principalmente quando a nossa vida está cercada por muitos problemas, por muitas situações difíceis. Aceitar o processo de entender a plena vontade de Deus sobre a nossa vida, e por mais que tenhamos conhecimento de que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas às vezes quando a dor está tão grande na nossa alma, nós às vezes até ouvimos a palavra e não conseguimos trazer a esperança no coração de que aquela palavra é para a nossa vida, porque estamos desacreditados. Em muitos momentos nos sentimos cansados, porque achamos que já estamos vivendo tanto tempo dentro da igreja, numa comunhão com Deus, e as coisas não têm melhorado na nossa vida. Mas é porque nós não conseguimos ter a dimensão do reino espiritual de tudo que Deus tem feito por nós e que os nossos olhos não têm contemplado. E por mais que Deus faça na sua simplicidade, em muitos momentos nós não conseguimos dar o valor devido. Eu recebi de um amigo um vídeo, e esse vídeo era da época dos anos 70, mas não era um vídeo musical, não era de música, eram imagens. E aí mostrava, naquela época, aqueles baleiros que a gente rodava com a mão para escolher a bala, mostrava o peão, a bolinha de gude e outras coisas mais que não me vem à memória nesse exato momento. E quando nós estávamos vivendo, quem viveu ou experimentou naquela época, aquele momento, qual era o nosso conceito? Era o conceito de uma vida muito, muito simples, sem tecnologia alguma, muito simples. Mas hoje, no ano de 2023, quando nós trazemos a lembrança desta época, qual é as frases, as palavras que nós utilizamos? Que foram os melhores momentos da nossa vida. Algo que no momento presente era simples demais.
mas que no futuro, quando nós olhamos para o passado, nós podemos dizer que não tem valor. Não tem diamante que se compare ao valor da simplicidade que vivemos naquele período, naquela época. Ah, pastor Hélio, mas eu sou jovem. Então essa palavra é para você também. Para que você consiga entender que o trabalhar de Deus na sua vida, hoje, se você reconhecer a dimensão do que Deus pode fazer com você, e que quando esta obra estiver concluída, o que você vai ser diante de Deus, você vai dar mais valor. Mais valor em manter a comunhão, manter a sua vida diante do Pai e não se deixar levar pelas coisas que querem te afastar dele ou te tirar das mãos do oleiro. Por isso, amado, amada de Deus, eu quero te pedir, na revelação desta palavra, mantenha a tua fé. Mantenha a tua comunhão com o Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade dolorido, um momento difícil. Mas se coloque na mão do oleiro. Pastor Hélio, mas eu já tenho me colocado, eu tenho orado, eu tenho me esforçado. Então acredite que a obra vai ser concluída. Pastor Hélio, a minha vida, esses dias têm sido difíceis. Só eu sei o que eu tenho enfrentado. Da situação da minha família, dos meus filhos, da minha vida financeira, de olhar a despensa da minha casa e não ter quase nada, e olhar em minha volta e me perguntar quem pode me ajudar. E muitos me olham, mas poucos agem como amigos. Eu quero dizer a você, mantenha a tua fé no Senhor. Acredite no amor de Deus sobre a tua vida. Porque quando nós nos entregamos nas mãos do oleiro, esse processo, ele às vezes é um processo dolorido, é um processo incompreendido pela nossa alma. Porque é como entrarmos em uma loja de bolos, de doces ou de qualquer tipo de alimento que tem uma vitrine vasta com vários tipos. Sabe o que nós fazemos? Nós primeiro comemos com os olhos. Nós sentimos o sabor pelo olhar. E aí falamos, eu quero este. Estar diante do Senhor, passando por esse processo de ser moldado, de ser trabalhado, muitas vezes nos faz nos perder nas mãos dele. E às vezes nos perdemos e não queremos voltar para as mãos do oleiro. Não tenho mais ânimo de ir à igreja. Não tenho mais ânimo de buscar ao Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, se dê a oportunidade de voltar para as mãos do oleiro, porque a obra, ela vai ser concluída na tua vida. E o tempo de lamentação irá se transformar em honra sobre a tua cabeça. Creia nisso, acredite nisso. Eu ouvi uma história também de uma pessoa que foi plantar uvas. E ela foi plantar uvas em um lugar que era muito frio. E ninguém fazia isso, porque não era um local propício. Mas sabe o que aconteceu? Ela se desafiou, porque ela acreditava no coração dela que seria possível. E aí as uvas
foram plantadas em um local que não era apropriado. Mas sabe o que aconteceu? A casca da uva começou a ficar com mais espessura, porque ela queria proteger o interior. E quando começaram a pegar dessa uva para fazer o vinho, se tornou um dos vinhos mais caros, porque enquanto com maior espessura a casca, maior a qualidade do vinho. Entendeu o mistério aí de Deus? Eu sei que não é fácil. Não é fácil comigo, não é fácil com você. E se as coisas estão bem na tua vida, valorize cada uma delas. Valorize cada uma delas e não se perca na mão do oleiro. Mantenha-se firme, porque Deus irá acrescentar cada vez mais, porque Deus é Deus de multiplicação. Uma semente se transforma em 30, 60 e 100 por um. Que você possa ter, hoje sexta-feira, você possa ter uma sexta-feira abençoada. Que você possa ter um final de semana abençoadíssimo. E que Deus possa nesses dias olhar para você, oh aleluia, e dizer: a obra está concluída, aleluia. E você começará a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, que o poder e a glória e a plenitude do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Que Deus te faça prosperar em todos os teus caminhos. Ah, pastor Hélio, o senhor só está mandando palavra de bênção, hein? Só palavra de prosperidade. Eu estou profetizando. Mas toda palavra profética, para que ela se cumpra, tem um processo. Qual é o processo? Só Deus sabe. Mas se nós aceitarmos, assim como temos a promessa de Deus na nossa vida e não sabemos o que temos que passar para vivermos ela, nós vamos também experimentar por aquilo que foi profetizado sobre a nossa vida. E esta palavra é uma palavra de reflexão, de você entender, você tem valor sim para Deus. Não abra mão da tua fé. Não deixe de ter comunhão com Deus. Você já aguentou, você já passou por tantas coisas na tua vida, por que desistir agora? Por que parar agora? Deus continua sendo Deus. Deus não fala aqui para a gente: não posso eu fazer como este oleiro? Deus pode tudo em todos, mas nem todos estão dispostos a aceitar o trabalhar de Deus em sua vida. Mas creia que Deus é com você. Não faça besteira. Não faça besteira. Não queira cometer erros que possa te condenar eternamente. Saia de tudo aquilo que quer destruir a tua vida, mas mantenha a tua vida nas mãos do oleiro, para que ele possa concluir a obra. Dias difíceis, sim, mas com Deus a gente consegue passar. Com Deus a gente consegue ter a esperança no coração de um dia melhor, de uma vida melhor. Confie nele, acredite nele. Sabe por quê? Porque Deus não é político. Ele não cria falsas promessas para te trazer para perto. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que tem caráter, que tem personalidade, que o amor dele não muda para com a minha vida e para com a tua vida. Confia nele.
Não perca a tua esperança, e dias melhores virão sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, eu creio do fundo do meu coração, que você vai viver dias melhores, e aquilo que o inimigo tentou contra você para te paralisar, Deus está dizendo para você: levanta e anda, porque eu sou contigo. Amém? Um beijo no teu coração. Que o poder, a glória e a plenitude de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. É o que eu desejo do meu coração para o teu coração. Se você puder compartilhar essa palavra, que Deus te abençoe. Se você puder, faça o teu comentário, e que Deus também possa te abençoar. Curta essa mensagem, mande para um amigo, para uma amiga, alguém da igreja que você conhece, que está passando por um momento difícil e que você entende que esta palavra traz a identificação como uma resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Compartilhe com ela, e que Deus possa te abençoar, porque semeamos bondade, e a bondade de Deus vem sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.